democracia é o exercício da vontade do povo. Nós somos eleitos pelo povo, logo somos delegados da sua vontade. É um tempo de decisões. Os reacionários comerão a poeira da história. Para comentar o que me parece ser a importância do Terra em Transe, acho que é importante, especialmente importante, lembrar que o filme foi filmado em 1966, 2 anos depois do golpe de 64. Havia um projeto de cinema até o dia 1º de abril de 64 e esse projeto acabou. Então, o que fazer? Que cinema fazer? Que país fazer? O que vai acontecer? E tudo isso num período ainda onde subsistia uma certa esperança, uma certa expectativa de que a normalidade democrática pudesse ser restabelecida num prazo mais ou menos curto. Onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade e a enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura, aí haverá um germe vivo do cinema novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade ou de qualquer procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. Glauber Rocha. O cinema novo era uma espécie de quase um partido, né? Você tinha a visão de mundo e a visão de Brasil, né, de cada um, mas dentro de uma linha sempre de mostrar o Brasil plural, o Brasil do campo, da cidade, né, fazer um cinema quase arqueológico, desenterrar uma realidade que não era mostrada. A fome latina não é somente um sintoma alarmante, é o nervo de sua própria sociedade. Sabemos nós que fizemos esses filmes feios e tristes, esses filmes gritados e desesperados, onde nem sempre a razão falou mais alto, que a fome não será curada pelos planejamentos de gabinete e que os remendos do Technicolor não escondem, mas agravam seus tumores. Existe uma lenda em torno desse negócio do Glauber. O Glauber era a pessoa mais minuciosa, mais detalhista. O Glauber acordava às 4 da manhã, sempre quando estava filmando ou não estava filmando, para escrever os roteiros e desenhar as cenas como ele queria. Ele filmava no impulso do momento da filmagem e se deixava levar pelo que a intuição lhe ditava no momento da filmagem. Se aquilo ia montar ou não, se um plano ia juntar com o outro, isso não era uma preocupação que jamais passou pela cabeça dele. A gente teve uma recepção muito polêmica. Mesmo a esquerda ligada ao antigo PCB, eles e boa parte da esquerda achava que o filme pregava a luta armada. Ilustres intelectuais da esquerda e da direita, o filme foi considerado absolutamente incompreensível. Tem a maravilhosa frase do Nelson Rodrigues, que publicou uma crônica, em que ele dizia que Terra em Transe é um ideograma de cabeça para baixo. É um ideograma chinês de cabeça para baixo.
Que eu acho que é uma excelente definição do filme, de fato. De fato, é um ideograma de cabeça para baixo, entende? Só que na época, as pessoas reagiram muito a isso. Passados 50 anos, eu acho que o filme parece claríssimo, entende? Para qualquer espectador, porque essas coisas o cinema incorporou. Aquele filme era um filme operístico mesmo, né? Exigia um tipo de interpretação exacerbada, exagerada até. Meu desígnio é Deus. A minha bandeira é o trabalho. O meu destino é a felicidade. O meu princípio é a pureza de caráter. Eu vim do jornalismo. O Glauber queria uma coisa que não tivesse identificação dos locais. Então ele me pediu, será que dava para fazer a mesma fotografia do Vidas Secas e tal? Eu falei, Glauber, agora eu já posso te dizer com segurança que dá para fazer. Porque quando eu fui fazer Vidas Secas, eu nunca tinha feito nada em cinema a não ser produzir. Vamos fazer um filme em que a fotografia tinha que ser não lavada, né? Mas fosse uma fotografia estourada um pouco, o não iluminado viria com mais detalhe do que o que estava iluminado, ou seja, íamos fotografar não a luz, mas a sombra. Eu era um adolescente irresponsável com 21 anos, né? Montando o meu segundo filme, né? E ele, embora tivesse 5 ou 6 anos mais só do que eu, já tinha feito Deus e o Diabo na Terra do Sol, pelo menos. Então era um pouco menos irresponsável e mais experiente do que eu. E eu sempre montei, nessa época, muito próximo dos diretores, quer dizer, com o diretor presente na sala de montagem o tempo todo, praticamente. E naquela cena que o Glauber queria pegar planos abertos no Teatro Municipal, tinha um problema que tinha que iluminar. E tome luz, tinha que ser muita luz. Falei, Glauber, isso vai ser uma mão de obra danada e muito dinheiro. Vamos fazer luz existente mesmo. É a luz do teatro. Manda acender tudo que for luz do teatro. E fizemos um pouco de superexposição no filme. Ou seja, aumentamos a sensibilidade do filme. E no laboratório eles tiveram que fazer uma super revelação. Aquela cena na escadaria do Teatro Municipal, filmado com a câmera na mão, o filme é todo feito na câmera na mão, por uma câmera excepcional, o J.B. Lutfi, é um trabalho impressionante de câmera, ele mesmo fazendo a câmera e corrigindo o foco. Isso é um elemento essencial do Terra em Trânsito, o trabalho do J.B., né? Porque o J.B., ele já era, naquela época, o corpo dele era um Steadicam, que hoje tem Steadicam, para fazer câmera na mão, mas não tinha. Cena é um bloco de ação que acontece em um mesmo tempo e espaço. Uma sequência é uma série de cenas diferentes, mas que mantém uma unidade dramatúrgica. Em Terra em Transe, a morte do jornalista Paulo Martins é intercalada com a coroação de Dias, numa fragmentação inovadora que confunde os dois momentos, unindo as cenas numa única e caótica sequência. Como as cenas eram filmadas muito longas, se elas fossem montadas como foram filmadas, a cena final duraria 40 minutos. Se a unidade desses planos fosse respeitada na montagem e fosse buscado algum tipo de continuidade, daria um filme de 3 ou 4 horas. A cena final requeria algum tipo de solução. É uma solução que deve muito ao Godard, né? Você vai naquilo que te interessa no plano. São 2 frames? São 2 frames. Se vai ligar uma coisa com a outra, não interessa. Um trabalho de fragmentação dessa filmagem feita num outro estilo. A filmagem é feita com a câmera na mão, subindo a escada, dando a volta nas pessoas, se aproximando do rosto, vai e vem, e vai e vem.
É um pouco a ideia de como é que você chega nesse momento, né? Quer dizer, de construir, através da edição, essa aceleração da cadência e essa combinação de elementos tão heterogêneos para poder estabelecer esse contraste entre essa fragmentação e aquele plano que aí sim ele diz o texto num plano único, né? Aprenderão! Dominarei esta terra! Existe uma espécie de desestruturação da linguagem, fragmentação da linguagem, articulada com essa grande celebração nacional, esse grande banquete, essa grande festa. Eu acho que é isso que, nessa cena em especial, há de mais original, particular e que possa ser destacado. Não é mais possível esta festa de bandeiras, com guerra e Cristo na mesma posição. É importante lembrar que essa cena final, ela retoma e elabora o início do filme, né? Ele nunca tinha pensado nisso. Ele não sabia se essa cena ia ser no final do filme ou no início do filme. Ela foi inventada na montagem. E, na verdade, o filme se passa apenas em alguns segundos. Quer dizer, o tempo real do filme é o tempo entre o momento que o personagem do Paulo Martins, feito pelo Jardel Filho, leva os tiros e morre. Se isso for percebido e entendido e visto assim, o filme se torna mais claro ainda. E todas as liberdades, e são muitas, que o filme se permite, tem uma justificativa perfeitamente lógica, porque, na verdade, o que se está vendo é um grande flashback, e um flashback de um personagem que está agonizando. bombardeamos Honorável. O sangue não tem importância. Isso, o sangue das massas é sagrado. Será o começo de nossa história. Se perdermos, Dias subirá ao poder. Está cansada. É nosso líder. Nosso grande líder. Cumpra as ordens. Disperse os resistentes. De verdade, feliz aparato de glórias, esta esperança dourada no Planalto. Não é mais possível esta festa de bandeiras, com guerra e Cristo na mesma posição. Assim não é possível a impotência da fé, a ingenuidade da fé. Somos infinito eternamente filhos das trevas, da Inquisição e da Convenção, e somos infinito eternamente filhos do medo, da sangria, no corpo do nosso irmão. E não assumimos nossa violência, não assumimos as nossas ideias, com o ódio dos bárbaros adormecidos que somos, não assumimos o nosso passado, todo raquítico passado de preguiças e de preces, uma paisagem que debruçou sobre almas indolentes, estas indolentes raças da servidão a Deus e aos senhores, uma passiva fraqueza
fraqueza típica dos indolentes. Ah, não é possível acreditar que tudo isso seja verdade. Até quando suportaremos? Até quando, além da fé e da esperança, suportaremos? Até quando, além da paciência e do amor, suportaremos? Até quando, além da inconsciência, do medo, além da nossa infância e da nossa adolescência, suportaremos o tropeço diante das vitórias e até quando que prova sua morte? Até quando e da justiça? Aprenderão! Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos! Chegaremos a uma civilização! O que prova sua morte? O quê? O triunfo da beleza e da justiça.